me abriu as portas para a narração esportiva, né? Quem me abriu as portas para o jornalismo quando eu voltei foi o Jornal Globo e a Rádio Globo, né? Quando eu volto, eu venho fazer o programa de trainee deles, e aí eu trabalho, de fato, com eles nesse momento, e depois eu recebo uma proposta para ser narrador esportivo, que era o meu grande sonho, que era o meu grande desejo, e eu vou para lá. Então, eu tenho um carinho imenso pelo esporte interativo, que se tornou depois a TNT Sports, enfim, a HBO Max, eu nem sei mais como é que está organizada a bagunça, mas, enfim, essa galera que está lá até hoje, tem galera que está lá desde o início mesmo, como o André, como o Vitor, como o Jorge Igor, que é um monstro de narrador, que, como foi o Felipe Santos, que nós éramos 4, né? O André Henning, o Jorge Igor, o Felipe Santos e eu. Eu entro por último em 2008, 2007, 2008, agora não lembro exatamente a data, mas a gente constrói e cria lá na rua Sorocaba, no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, o que hoje é, de fato, as transmissões da Liga dos Campeões, o que é a identidade, o que é o canal inovador, com criatividade, com jornalismo, com gente inteligente, com cabeças pensantes, que produziu milhares de talentos, para todo o jornalismo hoje em dia no Brasil. E eu falo com orgulho que trabalhei com o Rafael Oliveira, que é meu parceiro, meu amigo pessoal, a Fernandinha Gentil, por exemplo, a Larissa Hertal. Quem mais, cara? Vai me faltar, até porque eu saí antes, né? Eu saí antes dessa nova safra que chegou. Mas, por exemplo, o Luizinho, né? O Cazé. O Cazé, por exemplo, A Cazé participou de um reality lá no Esporte Interativo, né? O Cazé era o Pedro Certezas, enfim, uma galera que hoje em dia está aí mandando e criando novas oportunidades de entretenimento esportivo dentro dessa loucura que a gente está vivendo, que é a internet hoje, o jornalismo. E a gente tem muito orgulho de ter começado e ter aí criado várias, digamos assim, várias ferramentas para grandes talentos poderem mostrar o que de fato podem fazer hoje em dia. Cara, inclusive o esporte interativo é tido por muitos assim como uma grande escola. E eu acho que vai muito de encontro a isso que você tá falando, mas eu queria que você contasse como é que foi a oportunidade, assim, realmente. Porque você falou que foi criado aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, mas pelo que eu me lembro, o esporte interativo era muito forte, eu acho que é um DNA que eles têm até hoje, de estar em regiões que são fora do eixo Rio-São Paulo. Ele era muito forte no Nordeste, era muito forte no Norte, até por transmitir algumas competições de lá. Então, como é que era isso para você? É por um detalhe técnico, né? Porque é o seguinte, o esporte interativo, ele começa nas parabólicas, né? O que é a antena parabólica? Tecnicamente, a antena parabólica, ela consegue captar os sinais diretamente do satélite, né? Então, você, quando mora em rincões do Brasil, onde você não tem um acesso mais direto à tecnologia, as antenas parabólicas, que a gente fala hoje em dia para você que está aí na internet, parece um troço inimaginável, né? Mas era um orelhão gigantesco apontado por um satélite para a Lua para poder captar os sinais de maneira rebatida, né? E o esporte interativo, ele comprou direitos de transmissão através da Top Sports, que era uma empresa de marketing esportivo, enfim, do Edgar Diniz, do Maurício Portela, do Fábio Medeiros, do Bernardo Ramalho, que eram os cabeças desse projeto, um projeto inovador, criativo, absolutamente antenado com as mudanças que viriam e que passaram depois a acontecer, né? Então, por que o esporte interativo estava em locais dispersos e distintos? Por causa da tecnologia de dispersão do conhecimento e da informação, que era através da antena parabólica. Eu lembro que eu tenho uma amiga muito pessoal que falou assim, eu estou aqui em Jericoacoara, não é possível, um lugar que não tem nada, demorou 8 horas para eu chegar aqui de balsa, de barco, sei lá o quê. Quando eu ligo a televisão, tá lá o Ribeirinho falando e apresentando o programa. E justamente por isso, ela estava lá em Jericoacoara, que é no norte do Ceará, com a possibilidade de você transmitir conteúdo de qualidade. A gente tinha grandes campeonatos, campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato português, campeonato alemão. Cara, era um absurdo. Campeonatos finos, que ainda não tinham esse hype que é hoje em dia, né? Isso a gente está falando de quase 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, né? Mas o projeto era muito inovador, era muito fora da curva, né? E ele teve um momento de maturação. E aí, quando você diz que a gente ali aprendeu e tem muita versatilidade, é porque a gente fazia de tudo, né? Um projeto pequeno, o que a gente faz? A gente assobia, a gente chupa a cana, a gente compra, a gente vende, a gente faz tudo, né? Então, logicamente, nós éramos jovens que inteligentemente e de uma maneira muito perspicaz foram garimpados
para que pudessem levar esse projeto adiante com criatividade, com inovação, com talento, mas também com força, com intensidade, com vontade, com querendo fazer aquilo dar certo, entendeu? Então, tinha toda essa dinâmica, esse mecanismo que acabou acontecendo de uma maneira positiva, né? Então, quem assistia a gente lá no Nordeste e também no Sul do Brasil, eles tinham a mesma conexão, que eram as conexões do esporte interativo, que falava, e isso é muito importante dizer, que falava de uma maneira completamente diferente do que a mídia regular e tradicional se comunicava, né? A gente tinha uma linguagem inovadora, uma linguagem coloquial sem ser chula, a gente tinha uma maneira diferente de entregar um conteúdo, a gente buscava emoção, buscava aquele ápice, a gente buscava o máximo do que a emoção proporcionava. Não era narrar um Chelsea-Liverpool domingo, um 4-3 de virada, falando, olha, gol do Chelsea, gol do Liverpool, que era o que a mídia tradicional naquela época das TVs fechadas entregava. A gente dizia que aquilo era um baita de um clássico, era uma tremenda de uma virada. E um ponto importante também foi o seguinte, grandes jogadores brasileiros passaram, não naquele momento, mas antes, passaram a atuar no mercado do futebol europeu de uma maneira muito mais forte, né? Então, a gente teve e aproveitou esse momento de transformação, onde os nossos principais astros pararam de jogar aqui. Eles não jogavam mais aqui, nem o pequeno. Eu me lembro, por exemplo, da época do Pato. O Pato, ele foi muito marcante no esporte interativo porque ele vai para o Milan sem quase não ter jogado no Internacional. Ele aparece naquele Mundial, onde o Inter ganha, né? Ganha no primeiro jogo e depois vence o Barcelona em 2006, 2007. Ele vai para o Milan e aparece no cenário mundial num jogo onde ele estreia, se não me engano, contra o Napoli, onde ele entra e faz 2 gols. E quem era esse cara? Quem é esse gigante desse jogador que aparece do nada, né? Então, o esporte interativo ele teve essa sacada fantástica de mudar a linguagem, mudar o público, espalhar esse conteúdo, como você bem observou, que era do Nordeste, que era do Norte e tal, pelas antenas parabólicas, aí por uma questão técnica, e ele consegue disseminar um conteúdo que era de excelente qualidade, que são os campeonatos que hoje em dia continuam sendo os protagonistas do futebol mundial, de uma maneira palatável, de uma maneira acessível, onde a gente conversava com esse cara lá do Nordeste, com esse cara da região Sul, com esse cara do Centro-Oeste brasileiro. E como é que era pra você, assim? Porque você estava aqui no Rio, pá, beleza, mas o esporte interativo não tinha tanta penetração aqui no Rio, pelo menos pelo que eu lembro na época. Era frustrante. Era uma penetração que não... Mas assim, não digo nem pela frustração, mas eu digo... Eu vou te contar uma boa história. Como é que era ser um anônimo famoso, entre aspas? Porque assim, a galera deveria invadir suas redes sociais, mandar várias mensagens. Não. Eu era um anônimo. Porque naquela época não tinha... Eu tô falando de 2007, 2008, né? A gente não tinha... Por isso que eu sou o Rafael Ribeiro no Twitter, porque eu comecei no Twitter, eu sou o Rafael Ribeiro, que é um número super comum. Mas eu sou o primeiro. Mas era curioso, porque, por exemplo, na época, eu ia muito pro interior. No interior era famoso, cara. E aqui no Rio ninguém me conhecia. Eu chegava num bar, eu ia muito para Alpinópolis, interior de Minas, Ventania, perto ali de Passos e tal, sudoeste de Minas. E eu chegava lá, todo mundo me reconhecia. O Rafa tá... Outro dia eu me lembro, cara, como se fosse hoje, o camarada virou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo aqui, velho? Eu parecia um ET, cara. E o cara começou a me perguntar um monte de coisa e tal. Isso é uma coisa que eu achei muito curioso, eles sabiam de tudo. Sabiam do Milan, sabiam do Barcelona, sabiam do Eintracht Frankfurt, sabiam de tudo, cara. Como simplesmente um veículo que comunicava onde não se tinha informação de qualidade, o impacto que aquilo poderia ter. E eu era um cara que as pessoas me conheciam. E quando eu voltava para o Rio, ninguém me conhecia. Era muito curioso isso. Isso foi uma boa lembrança que você me trouxe. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.